Pessoal, vocês já se perguntaram por que o Império nunca usou droides em massa, como os separatistas faziam nas Guerras Clônicas? O fato da situação aqui é que quando as Guerras Clônicas acabaram e o Império foi criado, esse novo Império, ele tinha basicamente acesso a todas as fábricas de droids que os separatistas tinham antigamente. Afinal de contas, os planetas separatistas agora faziam parte também do Império Galáctico. Apesar disso, incrivelmente o Império Galáctico parece que despreza os droids. Nunca utilizou os droids em massa como os separatistas faziam, o que parece, pra mim pelo menos, um imenso desperdício de recursos. Como eu disse, eles tinham acesso a todas as fábricas de droids. O investimento necessário ali para reiniciar as fábricas seria minúsculo, as fábricas já estavam completas. Então de início aqui, a gente já pode eliminar a questão financeira do Império. Claro que o Império, quando foi criado especialmente, não era tão rico assim o quanto a gente imagina, apesar de ter vários sistemas que faziam parte dele ali, mas eu te garanto que o Império tinha sim o dinheiro necessário para criar droids. Mesmo assim, eles decidiram não fazer isso. Eu quero deixar claro de início que o Império usa droids sim, só não usa em massa como os separatistas utilizavam, né? Como um exército gigantesco. No Rogue One, por exemplo, a gente tem os droids K2, a gente tem até mesmo os Dark Troopers, como a gente sabe, eles também são droids. Os benefícios de um droid comparado com um humano, eles são claros. Os droids têm uma lealdade absoluta, eles têm um sistema operacional que garante uma lealdade para quem ele foi designado. Os droids não têm emoção. Independente do quão questionável a ordem que foi dada aquele droid é garantido que vai executar a tal ordem. E sem dizer, claro, eles têm uma excelente mira. Sendo mecânicos, eles têm um sistema de aquisição de alvos excelente, muito melhor comparado com um humano. Mas, comparado com o humano ou seres biológicos em geral, seres vivos, eles têm várias vantagens em cima de droids. Como, por exemplo, o pensamento crítico. Um ser vivo, ali no calor da batalha, no momento, ele consegue fazer decisões que um droid geralmente não tem capacidade. Os seres vivos, eles conseguem pensar de forma mais estratégica. Mas eu sei até o que você pensou agora. Basta fazer droids mais inteligentes que aquele simples B1. Para fazer um droid mais inteligente, a gente já entra no primeiro problema. Ele requer mais recursos, ou seja, de início aqui já reduz o custo-benefício deles. Isso sem dizer que a lealdade de um droid mais inteligente é muito mais questionável. A gente conhece um exemplo claro disso. Uma simples unidade R2, como o R2-D2, que é um pouco mais inteligente que o normal, já começa a pensar de forma mais crítica. Já começa a rejeitar ordens que são menos morais, ou seja, a lealdade ali se torna muito mais questionável. E aqui é onde já entra um outro benefício dos seres vivos. Eles podem ser doutrinados mais facilmente, especialmente como o exército fazia em relação a voluntários. O Império não obrigava ninguém ao serviço, você tinha que voluntariamente entrar para o exército. Ou seja, naturalmente o voluntário ali, ele tá muito mais aberto a influências do Império, a doutrina do Império Galáctico. É uma lealdade muito mais garantida que a lealdade de um droid. Mas a maior razão de todas que o Império Galáctico não gostava dos droids em geral é simples propaganda. Você tem que pensar aqui na situação de Palpatine. Você era o imperador na Era do Império, sim, mas a gente sabe que lá na Nova Esperança, Palpatine ainda não tinha, a gente pode dizer, o poder supremo. O Senado Galáctico ainda existia. Palpatine, mesmo sendo o imperador, ainda tinha que brincar de política. Ainda tinha que pensar no público. Ainda tinha que pensar na sua imagem. E agora você tem que entender a situação aqui. A galáxia tinha acabado de sair das Guerras Clônicas, ou seja, uma metade da galáxia odiava droids, a outra metade da galáxia odiava clones. Eles eram um símbolo do passado, um símbolo de guerra, um símbolo de conflito, um símbolo de separatismo, um símbolo de sistemas se dividindo, separando e entrando em guerras. Tudo que o Império Galáctico era completamente oposto. O Império Galáctico era a união, era a paz, a estabilidade, era não a guerra de acordo com as propagandas. E qual a melhor forma de você unir os sistemas novamente, os planetas, unir a galáxia, os povos em geral, do que eliminando essas relíquias, símbolos do passado, que são os clones e os droids, e introduzindo algo novo, algo muito mais pessoal, algo muito mais íntimo, voluntários, pessoas voluntárias no exército, pessoas com famílias, pessoas que têm uma vila, uma cidade, um planeta,
pessoas que ajudam a unir a galáxia em vez de separar a galáxia. Os poucos droids que o Império tinha, vamos pegar por exemplo os Dark Troopers, eles não eram necessariamente expostos publicamente. Eram usados em situações muito mais críticas, em missões muito mais secretas, a gente pode dizer, mais escondido do olhar público. Mas deixa aí nos comentários, o que você acha sobre isso? Você acha que o Império ali cometeu um erro em não usar mais droids como antigamente? E se você gostou do vídeo, preocupe com sua imagem, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.